E aí, senhoras e senhores, muito boa noite. Chegamos! Mais uma segunda-feira de live, mais uma segunda-feira muito especial de autoconhecimento. Para quem não me conhece, mais uma vez me apresento. Sou Marcelo, sou coach, sou pós-graduado em PNL e Neurociência, escritor do livro O Poder do Pensamento Positivo, escritor do livro Metanoia, o Poder da Transformação, que sai agora em dezembro em todas as livrarias. E hoje vamos liberar todo esse potencial que vem aí dentro de você para falar sobre mentalidade, pensamento positivo. Então, enquanto o nosso convidado não chega, vai aí, clica aí, compartilha a nossa live, dá um coraçãozinho, ajuda aí o amiguinho, o colega que também precisa entender um pouquinho mais sobre inteligência emocional e clica aí, fala um pouquinho de vocês, de qual país, estado, cidade, galáxia que vocês estão falando, porque eu quero conhecer vocês. Quem passar uma mensagenzinha aí de boa noite, escreve eu quero, que vai ganhar o e-book hoje do Poder do Pensamento Positivo. Tem que ficar até o final da live. Beleza? Mentalidade e estratégia para o seu desenvolvimento emocional, como diria Tony Robbins em suas palestras, somos o que pensamos na maior parte do dia. E aí, o que você está pensando? O que está pensando? O que está passando na sua mente? Deixa eu te contar um segredo. Tudo que pensamos gera uma emoção. Tudo que essa emoção gera dentro de você, cria-se um sentimento. Todo sentimento nos leva a uma ação que nos leva a um resultado. E aí, o que você está pensando? Pensamento positivo? Pensamento negativo? Não dá não, né? Bora lá? Vamos chamar nosso convidado, que eu estou ansioso, que o cara é fera. O cara é fera e eu quero muito conversar com ele, porque ele é demais, demais. 20 professor na área de humanas, desenvolvimento humano, PNL, filósofo clínico, estrategista comportamental e digital. Ele é o cara. Pode ter certeza que o cara é fera. Vamos esperar ele entrar na nossa live. Vamos bater um papo, né? Vamos esperar ele conectar. E aí, tem alguma pergunta? Bota a perguntinha para você, coloca no coração que hoje nós precisamos do nosso QCP. Papel, paracetamol, porque vai derreter o nosso cérebro. Vamos ver. Vamos ver aqui se eu acho. José Márcio, você está aí, eu não estou te vendo. Vamos ver aqui se a gente conecta com o. Vamos ver, vamos ver. Josemar, está me vendo? Daqui a pouquinho o nosso colega aparece para conversar. Ai, caiu. Ô, Josemar, é um cabeça mesmo. Meu amigo, muito boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem? Satisfação em falar contigo, em te ver, meu querido. Eu É muito, estava muito ansioso pelo dia de. Ainda estou, porque nós vamos derreter a cabeça hoje, hein? tá muito frio aí?
Muito frio. Sabe que eu gosto assim acima dos 20 graus. Ah, tá certo. Então, assim, o frio é algo que incomoda, né? É bom, mas incomoda. E aí, me conta, como você está? Eu estava lendo o seu currículo aqui, né? Aprender com você hoje, porque o currículo é fantástico. Não, coloquei coisa demais ali. Eu falei para você, ó, estrategista comportamental e digital. O restante ali é complemento de tudo, né? E aquilo que eu estava falando sempre, né? Eu penso, o propósito, o meu propósito é trabalhar com as pessoas, né, visando a prospecção e os resultados, mas em uma educação continuada. Não fazer por fazer alguma coisa é ali parar. Não, mas é continuar, né? Porque a nossa mentalidade ela precisa de exercício. Nossa mente ela foi feita para ficar tranquila. Então a gente não pode deixar estagnado aquilo que nós temos de tão poderoso, que é a gente mesmo, que é a nossa mentalidade, que é a nossa mente, que é a nossa capacidade de fazer as coisas. Mas vamos lá, amigo. Acho que você tem muita coisa aí a nos falar, nos ensinar, e eu vou compartilhar contigo de todos os pensamentos possíveis aqui. Bora, né? Vamos falar um pouquinho dessa mentalidade, então, né? As pessoas meio que banalizam, né, as suas emoções, o que se pensa, o que não se pensa, e muitas vezes nós trazemos esses pensamentos como feridas emocionais lá do nosso antepassado, como a própria Bíblia nossa maldição hereditária, digamos assim, né? A nossos traumas dos nossos pais, nossos traumas dos nossos criadores, né? E a gente vem trazendo isso como uma corrente, né? Vem de vô, vem de pai, para nós, para os nossos filhos. Então é legal travar essa mentalidade, esses esses elos geracionais, para que a gente tenha uma, né? Assim como a neurociência, a PNL fala, né? A mentalidade é crenças, padrões e filtros que moldam nossa ação, determinando os nossos sentimentos e como agimos diante do mundo. Você falou um negócio ali bacana, e eu queria até citar um pedacinho, né, uma frase ali do livro do Minds, da Carol Dweck, que fala sobre neuroplasticidade. Ou seja, não somos vítimas, somos escultores do nosso cérebro. Ou seja, o cérebro é moldado conforme os nossos pensamentos. O que você acha disso? Cara, isso tem tudo a ver, porque quando a gente fala de mentalidade, né, a gente está falando de algo invisível, né? Então a nossa mentalidade, você falou muito bem ali, nós trazemos as heranças, tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós trazemos lá da nossa infância. E muitas vezes a gente não percebe as coisas que nós trazemos da nossa infância, onde nós aprendemos lá atrás com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas que fizeram parte do nosso círculo, né? Então, essa base invisível que é a nossa mentalidade é aquela que decide as nossas decisões, né? Nossas decisões, nossas emoções, nossos comportamentos. E a gente percebe hoje como o mundo está precisando, né, de ter uma nova mentalidade, de se colocar como alguém protagonista da sua própria história. É como um óculos, né, que colocamos sem perceber a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade é isso que determina como enxergamos o mundo. E isso vem daquilo que nós aprendemos. Você falou muito bem ali a questão da PNL, né, esse conjunto de padrões mentais, essa programação que nós temos, e essa programação ela é feita desde o momento em que nós nascemos, a partir do que nós estamos ouvindo, e a gente traz isso como herança para hoje. E agora, como reconfigurar isso? Daí vem tudo aquilo que a gente vai comentar um pouquinho também, porque são interpretações que a gente faz, né, do mundo. E toda essa carga que nós trazemos hoje, ela é imbuída de crenças, de valores, de referências emocionais. E acredito que quem está assistindo aqui a nossa live traz muito isso. E quando a gente fala em referências emocionais, muitos vão pensar na tia, na avó, na mãe, né? E nós trazemos isso na nossa linguagem interna.
E a gente precisa, quando a gente transforma essa mentalidade em algo novo, nós não estamos apenas pensando diferente, nós estamos reprogramando. Tudo é uma questão de mentalidade, mas reprogramando o que nós sentimos, como a gente reage diante das situações e até naquilo que a gente acredita ser possível. Não é verdade, meu amigo? Acreditar é uma palavra que, inclusive, vem lá do latim a tradução de fé, né? Fé, nada menos, nada mais do que latim, acreditar. Acreditar em algo é a força do pensamento positivo. Eu acho bacana, é algo que eu venho estudando bastante e pregando nas mentorias, nos meus cursos, é justamente essa questão das nossas feridas emocionais que vêm dos nossos pais, dos nossos avós. Às vezes nós julgamos eles, né? Mas assim, meu ponto de vista, na época, o conhecimento que eles tinham, a sabedoria que eles tinham, eram o melhor. Então nós não podemos também julgar eles, né? Como diz o Menestrel de William Shakespeare, que adoro muito, né? Nós temos muito mais dos nossos pais do que nós mesmos podemos imaginar. Então, assim, o pensamento positivo, as travas, as destas que nós temos hoje na vida adulta, vem muito do perdão dos nossos pais. A autocompaixão que nós temos por nós e então, uma das maiores feridas que nós temos e as máscaras que nós usamos para disfarçar as nossas dores, elas poderiam ser curadas quando nós aprendemos a perdoar os nossos pais. A nossa mentalidade agora no futuro mudaria muito se nós usássemos o perdão, né? Como enxerga essa construção de mentalidade fortalecida? O que você é a mentalidade fortalecida e o que isso tem a ver com o nosso passado? Como que a gente consegue trabalhar aí com a sua equipe, com o pessoal que treina, sobre fortalecimento de mentalidade? Olha, vamos falando ali, tá travando, tá? Tá travando o teu ali, ó. Mas tô conseguindo pegar direitinho, mas você falou assim de uma mentalidade esculpida, né? Penso eu que é como nós esculpirmos uma estátua, né? Pegar ali pedra bruta, né? Uma criança. A criança, como se a gente fosse comparar ali, é uma tela em branco. E conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai pintando essa tela. E nós temos a missão de pintar a tela mais bonita, porque é a nossa tela, é a nossa vida, né? Então, quais tintas, quais cores você está usando aí na sua vida? E daí vem também a metáfora da estátua. Em meio a uma pedra bruta, nós somos essa pedra bruta, e como nós estamos esculpindo essa pedra bruta. Quando eu estou com os meus mentorados, quando eu estou aqui atuando com as pessoas, a gente vem bem dentro dessa questão. Cada um de nós é uma pedra bruta. E dia a dia, a partir da nossa mentalidade, com a ajuda da PNL, a gente vai esculpindo isso, buscando cada vez mais resultados, porque isso é um processo, né? Processo de quê? De remover excessos, de coisas que a gente traz, dar forma, né, à nossa mente, né? Porque a gente precisa voltar, como você falou ali, também pensar lá no passado. Nós temos uma essência e viver a nossa essência. Como é importante a nossa essência. Um dia eu escutei de alguém assim: não dê ouvidos, eu questiono muito essas coisas assim, não dê ouvidos ou não siga aquela pessoa que não alcançou resultados, né, porque ela não tem muito que contribuir. E eu vou contra. Poxa, o meu avô lá no interior, aquele senhorzinho, né, que infelizmente nos deixou com seus quase 90 anos, mas lá na sua essência, quando ele veio da Itália, ele trouxe muitos conhecimentos, e ele trouxe conhecimentos de vida que ensinou os seus filhos a terem caráter, e os seus filhos foram ensinando os seus filhos
muitas coisas importantes, mas eles não tiveram nada. Eles não construíram algo que a gente está construindo hoje em dia. Eles construíram em uma outra mentalidade. Você trouxe isso muito bem para nós. Era uma outra forma de pensar, só que ele não construiu nada de riqueza financeira, mas ele teve muito que ensinar. Então nós devemos sim escutar essas pessoas. Não deixar, não descartar essas pessoas. Porque isso, meu amigo, Marcelo, acontece no nosso dia a dia. Né? Como você escolhe reagir também às coisas que acontecem ao seu redor, reagir ao erro, né? Pensar em você mesmo. Né? Eu tenho comentado muito hoje, até falei sobre isso, reagir ao erro, ao medo, ao que te desafia. Né? Então a mentalidade fortalecida, ela não é perfeccionista, nós não somos perfeitos, ela é resiliente. Então trabalhar essa resiliência dentro de nós. O que é resiliência? Ela evita a dor, ela aprende com a dor na realidade, né? E penso aqui que quando a gente aprende com a dor, a gente cria também cicatrizes, mas uma nova forma de atuar. E é uma prática poderosa isso. Né? Esse processo é o exercício de um autodiálogo, você conversar consigo mesmo. Né? Depois nós vamos colocar ali, né, quando eu penso em autodiálogo, você consegue dialogar consigo mesmo? Ter esse diálogo interno? Penso eu que quem está nos assistindo ali, pensa um pouquinho em si mesmo também. Você consegue ter esse diálogo interno entre você consigo mesmo, se olhar no espelho, ou quando você está deitado na sua cama antes de dormir, você olhar para o teto. Né? Olhar para o teto e conversar consigo mesmo. E quando errar, como você fala consigo mesmo, quando você erra, quando você está cansado, o que você diz para você mesmo quando você está cansado? Bora levantar? Bora fazer alguma coisa? Então, essa questão de fortalecer a nossa mente, essa mentalidade fortalecida, é mudar a nossa forma de como nos tratamos. Tá? Uma mente forte se constrói com perguntas melhores. Nunca deixar de perguntar, fazer o porquê e encontrar os comos. Né? E ter respostas conscientes sobre essa pessoa que é você mesmo. O olhar-se nos olhos. Né? É tão difícil, Marcelo, a gente olhar e ter um momentinho na frente do espelho. Eu aprendi com um mentor, Seisho Noye, e ele tem uma técnica principalmente para as pessoas que têm depressão. E é uma técnica que eu levo isso e eu te garanto, Marcelo, isso dá certo. Ele fala bem assim, anos atrás ele me ensinou assim, chega no seu banheiro, né, tomou banho, beleza, o espelho tá branco, não tá? Então coloca ali o seu bafo no espelho, deixa ele branco. E escreve ali no espelho, ha, ha, ha. Todos os dias você chega no banheiro, tenta dar-se até 5 minutos ali no banheiro, escreva ha, ha, ha. Quando você escrever ha, 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 olhe para você mesmo, para esse ha, 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 e faça ha, 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 ha. Quando você entrar no banheiro e não precisar escrever no espelho um ha, 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 e fazer isso, você está curado. Porque você precisa rir para você mesmo. Então, você ter uma mente fortalecida é você exercitar essa mente fortalecida. Você vai exercitar e quando você pensa, eu estou trazendo aqui a questão da depressão, você precisa sorrir mais para si mesmo. Né? E como fazer isso? Só depende de cada um. É uma mente fortalecida, mas ela precisa de exercícios diários. Tá? É uma história marcante que a gente pode construir na nossa vida dia a dia. O que você pensa sobre isso, meu amigo? Eu tenho muitas histórias aqui, até questões de vivência. Não sei se está travado, tá? Porque o teu sorriso, né, branco ficou ali e não se mexe para nenhum lado, nem piscando você tá aqui para mim, olha. Tá bom? Mas, ó, já que você está me dando a oportunidade de falar, né, eu quero trazer uma situação que aconteceu, porque além desse meu trabalho de perito, de estrategista comportamental, e trazer essa questão, esse exercício que não é difícil, do ha, ha, ha,
Mas a gente pensa, é uma coisa tão banal, tão fácil. Gente, ó, o nosso amigo Perilli ali, né? Mas quando a gente pensa no valor de você escrever um ha-ha-ha no espelho, ele se torna muito difícil ao mesmo tempo. É muito difícil a pessoa ter a constância, a resiliência de fazer isso por 5 minutos diários. Nessa minha caminhada, nessa minha jornada, eu também sou síndico, né? Sou síndico de onde eu moro, né? No prédio onde eu moro. E eu conheci uma pessoa que ela foi síndica, tá? Eu tenho autorização para falar isso, porque isso eu também falo, né, quando a gente teve seminários. Mas essa síndica, ela lidava com pressão constante, né, gente? Síndico que não tem pressão na sua vida, né, não tá certo, não tá correto o negócio ali. Mas ela lidava com uma pressão constante. Ela carregava um histórico de medo e confronto ao mesmo tempo. Então, em uma reunião polêmica, ela foi questionada duramente, né? E naturalmente as suas mãos elas tremiam, né? E sempre acontece isso. E naturalmente ela pensava em desistir de tudo. Como eu trabalhei isso com ela? Eu sendo síndico, eu tenho um material que se chama Síndico Inabalável, né? E foi alguém que eu trabalhei esse síndico inabalável. E eu trouxe, né? Nós usamos uma técnica de PNL chamada ancoragem, que a gente vai falar mais sobre isso. Então o que a gente fez? Nós reativamos momentos em que ela já havia lidado com desafios antes. Então vamos lá, quais são os seus desafios? O que você já viveu? Ali nós conseguimos resgatar a sua força. Estabelecemos um novo estado interno, mas aonde ela conseguiu resgatar momentos em que ela havia lidado com situações desafiantes. Na reunião seguinte, com os exercícios que a gente trabalhou junto, ela respirou fundo, ela usou essa âncora que ela já tinha trabalhado, já tinha acontecido, e ela falou com firmeza, sem agredir, e pasme, né? Ela saiu aplaudida. A mentalidade dela tinha se transformado. Então, isso que é o importante para nós trazer, é a beleza da PNL. Ela nos devolve o poder interno para enfrentar o mundo externo. Então eu te trouxe aqui 2 exemplos, né, para a gente pensar um pouquinho nessa mentalidade fortalecida. Muito bom, hein? Muito bom. Uma aula, uma mentoria que ganhei agora, hein? Se você deixar eu Primeiro, falar durante 3 horas, eu falo, meu querido. Né? Só que as ah, pessoas não vão ter paciência de me ouvir durante 3 horas, né? tem, a gente ainda chega lá tem um amigo nosso lá de Cascavel, chamado Anderson Luiz, que fala umas 4 dias seguidos e não enjoa. Um abraço para ele, né? Então, amanhã cedo eu já vou começar a escrever o ha-ha-ha no meu espelho, para Isso mesmo, começar. olha aí, ó. Olha, ó, até escreveram aqui nos comentários, ó. Professor Josemar, Professor estamos aí. Josemar. Isso Estamos aí. aí. Então, acho muito bacana. O que você falou tem muita lógica, muito fundamento, e realmente é a prova daquilo que nós somos o que pensamos. Nossos desafios estão dentro de nós mesmos. Hoje as pessoas costumam terceirizar a culpa, né? Seja a procrastinação, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer por culpado fulano. Porque o meu patrão é isso, porque minha mãe é isso, minha esposa, meu esposo. Calma, que até Deus está sendo culpado, a culpa está sendo terceirizada para Deus muitas vezes, e realmente as pessoas não têm esse momento de solitude, né? O amor próprio vem dessa questão de você se amar sozinho, de você auto se entender sozinho. A ambiência é algo muito perigoso, né? Então, assim, quando nós aprendemos a viver sozinho, a estar bem sozinho, a nos amar sozinho e não depender de pessoas, redes sociais, depender de uma opinião do padre, do pastor, do blogueiro, do youtuber, a gente começa a se auto-entender. Quando nós conseguimos deixar as pessoas de lado, como você falou, deita na sua cama, olha para o teto,
conversa com você mesmo, olha para o espelho e dialogue o que está acontecendo, por que estou assim, o que está acontecendo comigo, eu não era assim. Você começa a auto se entender. Como a gente falou ali no começo, né? Os nossos pensamentos, todo pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que nos leva a um resultado. Então, eu acho bacana tudo que você falou e é muito fundamental que a gente se autoconheça, que a gente não precisa terceirizar muitas vezes a culpa para os outros e a gente precisa aceitar, né, primeiro de tudo, que nós temos sim problemas emocionais. Os próprios coaches, os mentores fazem terapia com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, porque justamente chega algum momento que ele precisa se entender, mas ele precisa de ajuda de um profissional. Então, assim, as pessoas também têm que aceitar que elas têm problemas emocionais e que muitas vezes a solitude ajuda, assim como a ajuda de um terapeuta. Eu acho que isso é bem bacana. E você também falou ali sobre o botão emocional das âncoras. Você sabe que sempre que eu começo uma live ou que eu dou um treinamento, eu tenho essa minha âncora das 3 respirações, eu toco no meu punho aqui, e sabe, começo a sentir meus batimentos cardíacos e sinto, cara, tô vivo. É agora que eu vou entrar nesse palco, eu vou entrar nesse treinamento e eu vou detonar. Essa âncora parece bobagem, mas não é. É uma coisa, um gatilho que vem sendo estudado muito pela PNL e funciona. É como se você tivesse um botão de turbo, de liga e desliga, aonde te leva a algum momento que, tipo assim, calma, confiança, foco, e eu vou lá e vou arrebentar. Você tem algum? Você tem alguma Tem. âncora? Antes de qualquer momento, eu preciso de um momento de silêncio, né? Sempre preciso de um momento ali de introspecção. Eu trabalho em tudo aquilo que eu faço, eu trabalho pelos princípios, né? Então eu sigo os princípios. Eu tenho mentores que eles vivem os princípios e eu vivo pelos princípios, então, que Jesus nos ensinou, né? Então a minha base, ela é Deus, né? E se Jesus conseguiu transmitir palavras simples para tantas pessoas, né? Essa é a ancoragem que eu vou trazer para mim também, né? Ter a paciência, ter a resiliência, né? Buscar, não ter, né? Mas buscar, porque ser igual não vai ser nunca, mas buscar isso. Então, antes de qualquer momento em que eu vou estar com as pessoas, eu tenho que estar um momento em silêncio, alguns minutos em silêncio, e respirar. E pensar nesse Deus tão grandioso. Porque se ele é tão grandioso e nós somos a imagem e semelhança do Pai, nós também somos grandiosos, né? Então vem aqui também a questão do merecimento, né? Nós merecemos, nós somos filhos de Deus e nós estamos aqui para ser grandes, vencedores. E quando você falou também na questão de ambiência, né? Nós viemos da parte, aqui nós conversamos um pouquinho da parte do estar sozinho. Mas, gente, se você tiver a oportunidade de descobrir aí na internet imersões que valham a pena, conversar com pessoas, estar em ambientes que te fortaleçam, esteja, porque a ambiência é a frequência do interior transmitir tudo aquilo que você tem de bom. Porque, querendo ou não, olha, nós temos que nos reenquadrar. Uma das ferramentas mais transformadoras da PNL é o reenquadramento, aonde eu estou, aquilo que eu faço. Por exemplo, né, trazer essa metáfora ali do filme, né? Imagina que você vai assistir um filme triste. Eu, eu trago isso porque eu não gosto de assistir filme triste, tá bom? Então eu trago um filme triste aqui. Mas alguém te explica que, na verdade, aquele personagem que deveria ter morrido no filme, ele não morreu. Ele apenas fingiu para escapar, né? Pensa aí na sua emoção. Poxa, você viu um filme triste, a pessoa que você não queria morreu, mas aí você pensa,
Daí você descobre que ela não morreu, a sua emoção mudou. Por quê? Porque houve um enquadramento da história, né? E tudo mudou. E isso a gente faz no dia a dia, né? Reenquadrar é mudar o significado de um evento. Tá? E com isso mudar a emoção associada nele. Quando você pensa em você mesmo, eu vou entrar diante de pessoas, falar em algum lugar, né? Josemar. Josemar é professor há 20 anos. Josemar nunca deixou de dar aula, mas Josemar hoje não está em sala de aula, mas continua dando aula. Ao momento que eu vou entrar numa sala de aula, eu respiro. Pode vir até o medo em situações normais, mas como que eu vou reenquadrar isso? Como que eu vou trazer isso para a minha vida? Vou pensar, poxa, ali há pessoas as quais estão esperando eu falar alguma coisa. Por que eu vou ter medo? Se somos iguais, se eu vou tocar em mim e cada um ali é de carne e osso também. São situações em nossa vida, né? É uma situação difícil. Como é difícil a gente receber um não, né? Um não recebido, uma crítica. É muito difícil muitas vezes a gente receber uma crítica ou aceitar isso, ou uma perda. Né? Podem ser vistas como fim ou um recomeço. A escolha da moldura mental define a sua experiência. Então, dia a dia nós temos experiências. Uma das perguntas mais poderosas da PNL, né? Por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Não é o porquê, né? É o para quê. Para que isso está acontecendo? Isso tira a pessoa do lugar de vítima. Né? Gente, detesto isso, não gosto, né, dessa palavra vítima. Mas tirar o porquê e colocar o para quê. Para que isso está acontecendo? Tira a pessoa do lugar de vítima e coloca um lugar de aprendizado. Então, quando a gente vê o para quê, a gente vai descobrir os comos. E como é importante descobrir os comos. Né? Então, são técnicas. São técnicas, como a linha do tempo. Né? A linha do tempo, a dissociação e a mudança, né, são submodalidades que ajudam a gente a acessar eventos marcantes. E todos nós aqui, quem está assistindo, Marcelo, eu, nós temos eventos marcantes na nossa vida que a gente aprendeu a ressignificar. Né? No ano da pandemia, já quero trazer um exemplo. O Marcelo está deixando eu falar, hein, gente? Eu Pode vou falar. você é um convidado de honra. Mas no ano da pandemia, eu passei por uma situação muito delicada, muito desafiadora. Então era 2020, dias antes do aniversário da minha mãe fazia aniversário no dia 25 de março, e nós estávamos bem naquele pico da pandemia. Né? Chegou ao pico. E minha mãe pegou pneumonia. Ela não teve Covid. E daí tiveram que levar ela para o UPA, né, a única situação ali, e não tinha UTI para quem não tivesse Covid. Não tinha UTI. Infelizmente, muitas situações aconteceram naquele momento. Né? Eu estava ali o tempo inteiro ao lado. Infelizmente, ela teve que ser entubada. Infelizmente, eu perdi a minha mãe. Né? Foi uma situação muito desafiadora. E daí, como você reenquadrar coisas que você perde na sua vida? Para que isso está acontecendo? Vou ter que ressignificar. Então, trazer um para aqui para você descobrir um como. Como dar novos passos diferentes no dia a dia, com coisas que aconteceram, e eu reenquadrar isso numa nova caminhada. Quando isso acontece, presta atenção nisso. Quando isso acontece, quando você decide ressignificar a sua vida e reenquadrar a sua vida, algo mágico ocorre. Gente, algo mágico ocorre. A pessoa sente que a dor foi liberada. Tá? Quando você se dá conta que você tem outras coisas para crescer e fazer. E você vai. A dor foi liberada, o peso sai. Tá? Por quê? Porque você faz uma nova interpretação. E você essa nova interpretação toma lugar daquela antiga emoção que tratava.
Claro, gente, o pensamento, a falta, o sentimento de perda, ele tá aí, né? As lembranças positivas nunca vão se apagar, as negativas também não, mas o reenquadramento que você dá para sua vida, ela não apaga o que aconteceu, entende isso? Ela transforma o sentido, e com isso, você libera poder. Como o nosso amigo Anderson fala, é um detalhe. Detalhe. É trazer um detalhe. O reenquadramento da nossa vida, ele não apaga o que aconteceu. Ele transforma o sentido. Você dá um outro sentido. E aí você libera o seu poder. Isso é mágico, né? Eu vou fazer um breve merchan do livro Metanoia agora. Todo mundo sabe, né? Foram 2 anos de trabalho, meu segundo livro. Agora em dezembro tá nas livrarias, vai ser bem legal. Para quem não sabe, metanoia vem de uma palavra em latim, né? Meta, pensamento, noia, reprogramação. E eu conto muito da minha história, é quase uma autobiografia sobre reprogramação, sobre dar um novo sentido naquilo que poderia ter sido um desastre na vida. Eu vim de uma família de classe média baixa, então assim, aonde existiam muitos traumas com brigas entre casais, com alcoolismo, com alguns tipos de problemas que me trouxe algumas feridas emocionais, aonde eu acabei passando por depressão, por ansiedade. Olha que eu não conto isso assim muito em rede social, mas eu tive a felicidade e a infelicidade de passar fome na minha vida. Eu tentei 2 vezes o suicídio, né? E justamente a metanoia é a chave daquilo que você falou. Para quê? Não é por quê. Um certo dia, depois de 90 dias, eu passei 3 meses trancado dentro de um apartamento, no meu apartamento, deitado numa cama, sem comer, sem escovar os dentes, sem tomar banho, afundado numa depressão profunda. E eu levantei um certo belo dia, parece que com um ar diferente. E eu fui, não escrevi o ha-ha-ha no espelho, mas eu comecei a me interrogar. Eu O que está acontecendo com você? O porquê uma pessoa que tinha uma bela profissão, uma bela família, você tinha assim um belo poder aquisitivo financeiro, o que deu errado? O que deu errado? Aí eu descobri algo chamado missão. Quando a gente descobre realmente, há 24 anos eu sou formado em contabilidade. Então, assim, eu tive escritório de contabilidade, já tive várias empresas e nada se desenvolvia. Até o momento que eu caí na ansiedade, na depressão, eu perdi a minha família, sim, e eu me afundei nessa cama de apartamento. E um dia Deus conversou comigo e falou: Cara, chegou a hora, vem aqui que eu quero conversar com você. Quando eu comecei a me interrogar naquele espelho, isso eu falo no livro, naquele espelho do banheiro, e comecei a me questionar, eu fui entendendo que o porquê deixou de existir, e sim para quê. Foi 3 anos depois, eu conheci o Anderson, né? Você também conhece. Há quase 8 anos hoje, ele é o meu mentor. Então, eu passei muito tempo aprendendo com ele sobre reprogramação, sobre PNL, sobre neurociência, e eu comecei a entender algumas coisas sobre mim. E é bacana porque eu consegui sair da depressão e da ansiedade sem ajuda psicológica, sem ajuda de um psiquiatra. Mas por quê? Porque eu fui tentar buscar o conhecimento. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? E eu comecei a entender como funciona o poder do pensamento, positivo e o negativo. Como falamos lá no começo do Tony Robbins, né? A gente é o que pensa na maior parte do dia. E o poder da atração é algo
incrível. Nós somos magnéticos, né? Então, tudo aquilo que nós sentimos, nós atraímos para a nossa vida. E quando eu comecei a entender o porquê das coisas, eu comecei a me reprogramar. Eu comecei a usar a neuroplasticidade, como a neurociência fala isso, né? Que é a reprogramação do nosso cérebro, e comecei a engavetar o meu passado. E comecei a reprogramar com novas atitudes, novos hábitos, novas pessoas, novas crenças, e começou a funcionar. Começou a funcionar e eu vi que começou a ter resultado. E eu abri uma empresa, eu abri outra empresa, eu voltei a ter o escritório de contabilidade, eu reconstituí a minha família. E aí eu perguntei, comecei perguntando para mim, cara, não é justo eu ter dado a volta por cima sem eu passar isso para alguém. E foi aí que eu comecei a ajudar os meus colegas de trabalho. Eu trabalhava numa rede de supermercados em Antonina, é uma rede bem grande de supermercados, e eu comecei a perceber o quanto as pessoas ali dentro tinham os mesmos problemas emocionais que eu tinha. E ali eu comecei a me dedicar a essas pessoas. Eu falei, eu vou ajudar você. E eu vou ajudar fulano. E a mágica começou a acontecer da seguinte forma. As pessoas chegavam até mim e falavam, você mudou a minha história. Você me ajudou a sair do fundo do poço. Até quando uma moça que trabalhava comigo, né, no escritório, ela comentou comigo, eu tentei me suicidar 15 dias atrás. E eu estou arrasado, estou com problemas com a minha mãe, com a minha filha, tenho problemas em casa. E depois de uma semana sentando com ela, 15, 20 minutos, ela veio me abraçar emocionada e falou, muito obrigado, você mudou a minha vida. Eu tentei me suicidar 15 dias atrás e hoje eu consigo enxergar a beleza da vida, a beleza da minha filha, a beleza, sim, da minha mãe, com mesmas dificuldades, os problemas emocionais que ela tem, mas é o melhor que ela pode dar no momento. Você é um anjo que entrou na minha vida. Você tem o dom divino de ajudar pessoas. Foi aí que me deu o estralo. Eu falei, eu preciso fazer algo a mais para ajudar pessoas. Entra exatamente no que você falou. Não aconteceu nada na minha vida porque tinha que acontecer. É para quê? Não tinha como ajudar pessoas ansiosas se eu nunca passei por ansiedade. Não tinha como ajudar pessoas com depressão se eu nunca fosse depressivo. Como que eu vou falar com uma pessoa que tentou o suicídio se eu nunca passei por esse momento muito triste, inclusive? É muito triste, porque uma das coisas que eu aprendi não só com um professor que eu tive, que adoro ele, chamado Augusto Cury, mas também aprendi na própria pele. As pessoas que tentam o suicídio, elas não querem morrer, elas só querem tirar o problema da vida delas. Então, é uma coisa muito triste. Falei bastante também, Josemar. Então, essa questão da autoprogramação, da reprogramação, da metanoia, eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente têm que procurar sobre o assunto. Gosto muito dessa questão, né, de procurar pessoas, como você também citou. Nós muitas vezes não subimos de nível somente por duas questões: conhecimento, que ainda não temos, e pessoas que ainda não nos conectamos. Então, conecte com pessoas, sim, pessoas que tenham a agregar, e conhecimento. O pessoal aí que muitas vezes está com problemas de relacionamento, problema financeiro, problemas emocionais. Deixa ali 15, 20 minutos o TikTok do lado, as dancinhas do lado, e procura um livro para ler, algo de autoajuda, inteligência emocional. Procura, pesquisa o que é metanoia, porque eu acredito sim que vai mudar a vida de cada um. Pode ter certeza. Me fala mais aí alguma coisa
que você acha da De tudo isso que você estava reprogramação? falando, lembrei, a minha primeira formação foi contabilidade, sabia? Ah, é? Olha aí, ó, se Aí, descobrindo colegas de trabalho. Eu perdi eu, meu cabelo isso, por causa da contabilidade. minha primeira formação foi contabilidade. Mas você falou muito bem algumas coisas ali. Vou até trazer um exemplo. Tem uma amiga minha assistindo a nossa live aqui, e um dia ela me comentou da dificuldade e quando ela conseguiu falar o não, né? E Uhum. como nós temos a dificuldade de falar o não. Então, gente, é tudo uma questão de mentalidade, é um trabalho na sua vida e quando você dá chance para você, você está abraçando a sua família. Quando você não consegue não dizer não, você está excluindo uma parte muito importante da sua vida, que é você, que é a sua família. Então, os nãos, muitos nãos que a gente dá para as coisas do mundo que querem o nosso sim, a gente precisa dar esses nãos. Porque o que você prioriza hoje? É a sua saúde mental, é a sua mentalidade ou é o mundo? Então esteja do lado de pessoas, né, que agreguem ambiência, frequência. A sua mente, ela não é o espelho do mundo. A sua mente é uma moldura, né? E tudo aquilo que você chama de problema, o problema pode ser uma matéria-prima para sua nova versão. Então pense aí você em casa, quais são as coisas que eu chamo de problema hoje? Quais são as situações que estão ocorrendo que eu chamo de problema? Poxa, então pega essa situação, reflita um pouquinho, porque isso aí pode ser a matéria-prima para você ser uma pessoa diferente, para você aprender a agir diferente. Porque quem domina a si próprio, o seu próprio diálogo, o interno, domina o seu próprio destino. Gente, a nossa vida ela é feita por detalhes. É o dedinho aqui, ó. Detalhes. Então, olha, o falar no espelho, conversar consigo mesmo, o ter uma palavra, o refletir, o meditar, trazer a meditação ali, você consegue dominar o seu próprio destino. Por muitos anos, Marcelo, sempre trabalhei com isso e me encanta sobre as religiões. Então, eu viajei para alguns lugares do mundo e até mesmo aqui no Brasil, estudando religiões. E quando você estuda alguma coisa, você aprende, e tudo aquilo que você aprende agrega conhecimento para você transmitir para as outras pessoas e excluir estereótipos na sua vida. Eu tenho a minha fé, eu sou cristão católico praticante, mas mesmo sendo cristão católico praticante, eu conheço todos os desígnios e tudo que pede na filosofia do budismo, tudo que pede nas outras religiões cristãs, né, e outras religiões que existem mundo afora. Então é o estudar. A sua mente não é um espelho do mundo, ela é a moldura. Agora, o que você vai trazer para esse complemento desse quadro que é você mesmo? Quais são as cores que você vai pintar? Né? Como você vai desenhar? Porque mudanças reais começam com um novo significado para o que você viveu. Depois eu vou ter que assistir essa live de novo, porque essa frase que eu acabei de criar aqui, eu não escrevi ela em nenhum lugar e eu vou querer copiá-la novamente. Tá? E a dor, ela pode ser, eu até comentei ali muitas coisas com a dor pra gente, e finalizando até alguns pontos aqui, eu falei da questão da dor que nós temos, que a gente passa. A dor, ela pode ser um ponto final ou uma vírgula na sua vida. Ah, é. É a segunda menção. A dor, ela pode ser um ponto final ou uma vírgula. Você escolhe como essa história continua. Vou deixar aqui, falando em ponto e vírgula, um, um livro que inclusive virou filme do Augusto Cury, né? Que se chama, eu já vou lembrar, que fala sobre o ponto e a vírgula. É O Vendedor de Sonhos.
Para quem não leu, para quem não assistiu, assista O Vendedor de Sonhos, que é a história justamente de um psicólogo que tenta o suicídio. Então, justamente é a pessoa que quer ajudar e muitas vezes as pessoas também se perdem. Mas é muito bacana o que você falou, né? Tem uma frase que gosto muito também: não são os fatos que te derrubam, mas o significado que você dá a eles. Então, é bem interessante essa questão aí do ponto e da vírgula. É Acho sobre bem isso. bacana, sim. É sobre isso mesmo. E aí, perguntas? O pessoal que está assistindo aí quer fazer uma pergunta? Eu acho que o Josemar adora responder pergunta, eu também. Clica aí embaixo. Lembrando que eu falei no começo, digita aí eu quero, fica até o final da live que eu vou dar o e-book O Poder do Pensamento Positivo de presente para quem ficar até o final. Escreva ali no comentário eu quero que eu vou mandar em PDF para vocês. Então, Josemar, o que eu ia te falar? A gente podia fazer assim. Durante 7 dias, a gente podia dar uma sugestão para os nossos seguidores que estão assistindo. 7 dias, eles vão executar um exercício de PNL para que eles consigam se auto-entender, se destravar em 7 dias. Então, nós vamos criar um desafio. Esse desafio de 7 dias, nós vamos passar um exercício para esse pessoal treinar. Gostei muito do ha-ha-ha no espelho, mas eu acho legal a gente criar um outro. O que você acha? Vamos lá, Dá uma então. ideia aí. Vamos lá. Olha aqui, ó, o Marcelo falou assim, ó, durante 7 dias. Gente, nós conversamos sobre muitas coisas muito importantes aqui. E a PNL, ela dá solução para muitas coisas para a gente desbloquear a nossa mente. Tudo é uma questão de mentalidade. Então vamos tentar ali, ó, durante essa semana. Não, vamos fazer esta semana. Anote, pega um papel ali, tenha o capricho de pegar um caderninho. Você consegue anotar uma situação por dia que te incomodou? Chegou no final do dia, poxa, isso me incomodou segunda-feira hoje. O que te incomodou na segunda-feira? O que te tirou do eixo hoje? Muito bom. Beleza. Alguma coisa te tirou do eixo hoje. Como você consegue escrever em uma linha? Como você normalmente enxerga essa situação? Alguma coisa te tirou do eixo e você vai escrever ali. Como que você enxerga isso? De uma maneira positiva ou negativa? Tá? Vou bater em como que geralmente se pensa nisso. Tá. Embaixo disso, dessa situação, como essa situação pode ser vista de um outro modo? Dar um novo enquadramento. Josemar falou muito aqui de dar enquadramento no nosso dia a dia, na nossa vida. Uma coisa, então, ó, te incomodou hoje, te incomodou na terça, quarta, quinta. Beleza. Você já tem a forma de como você pensa, de se estressar ou qualquer outra forma. Mas agora você vai escrever ali um outro parâmetro, um outro enquadramento. Né? E como que você aprende isso? Gente, esse exercício ele vai te treinar. Né? Na realidade, ele te reprograma a forma de interpretar. Ele vai mostrar que você não é refém da sua história, e sim você é o autor da sua história. Então, aquilo que a gente falou desde o início, nós sermos autores daquilo que a gente está fazendo. Quais são as cores que a gente está pintando essa tela? E se quiser ir além, né, durante essa semana, se quiser ir além disso, né, ao final de cada dia você repita uma das frases de impacto. Né, o Josemar falou algumas frases aqui, que depois eu vou ter que assistir novamente para gravar essas frases, mas tem ali uma frase para você mesmo, vai melhorar a sua vida. Veja como ela ecoa na sua experiência. Nós somos feitos de experiência. Agora, como professor mesmo, né, vou ver se os alunos entenderam. Vamos lá, vou repassar. Durante 7 dias, esse desafio para você. Tá? É um desafio simples, poderoso e transformador. Beleza? Cada dia, começando por hoje, vai pensar numa situação que te incomodou no dia de hoje.
Você tem uma forma de atuar nessa situação, né? Pensa ali como que você atua numa situação que te incomoda. Mas agora você vai escrever ali uma outra forma de agir nessa situação. Um outro enquadramento. Quer complementar Boa, alguma coisa, meu amigo? boa, gostei. Vou pegar meu caderninho e já vou fazer. Vou fazer também. Amigo, até porque nós não estamos aqui apenas para sobreviver aos dias difíceis, tá? Desculpa, eu até falo para os meus mentorados, para os meus amigos, vamos excluir essa palavra difícil, mas desafiadores. O desafio a gente vai vencer. Então nós não estamos aqui só para sobreviver aos dias desafiadores. Nós estamos aqui para crescer e a partir deles a gente vai crescer mais. A nossa mentalidade é a nossa raiz, né? A linguagem é a ponte e a ação é aquilo que a gente vai colher. Por isso que a PNL ela nos traz e nos ensina que transformar a nossa mente é o primeiro passo para transformar tudo que tem ao nosso redor. E se você sente, galera, se você sente que esse conteúdo que a gente conversou hoje tocou algo em você, que faz sentido, que você precisa ter mais clareza, ferramentas, mais direção, eu te convido a buscar, né? Converse mais com o Marcelo, converse mais comigo, mas busque estratégias no seu dia a dia, né? Busque um mentor para você, não digo eu, não digo Marcelo, mas alguém que você se identifica. Busque alguém que possa te dar um caminho também, que possa te ensinar aquela pessoa que você se identifica. Se todo esse papo, essa hora que a gente teve junto, faz sentido, né? No último, ó, até uma amiga que colocou, no último sábado decidimos eliminar a palavra medo. É isso mesmo, nós temos que eliminar algumas palavras da nossa vida. Difícil, medo. O Ou então medo, eliminar. inclusive, o medo, inclusive, é algo que destrói tudo. Destrói pensamentos, destrói família, destrói novos projetos, novos desafios, destrói network, destrói uma live dessa. Eu não vou fazer uma live porque eu tenho medo, né? As pessoas têm um medo da aceitação, medo da crítica, o medo é quase que o inimigo da Terra, né? Medo. E é bacana. Vamos cobrar o pessoal daqui 7 dias para Vamos, Marcelo. ver como que foi, né? Mas é bacana sim. Coloca ali o desafio do dia, coloca qual é o sentimento e o que ele pode te trazer de bom. Eu gosto muito de pegar os meus desafios e falar assim: foi difícil, foi doído, mas alguma coisa de bom eu consigo tirar dele. É a Sim. metanoia. É usar a reprogramação, o desafio, uma crítica, um medo e pegar algo de bom e transformar em algo que pode ser uma escada. Escada dos desafios, porque E fica percebe, sólido. Percebe, percebe, percebe. né? Olha, Marcelo, só para eu ir, eu vou deixar você ir finalizando ali. Nós já passamos uma hora aqui falando, mas uma palestra que eu tive, nós falamos muito sobre o poder da nossa decisão, né? Gente, percebe, a sua melhor versão está logo depois da sua próxima decisão. A Uhum. sua melhor versão, mas também a sua pior versão. É. Então, olha, a sua melhor versão está depois da sua próxima decisão. E aqui eu digo uma coisa para cada um de vocês. Agora é com você. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo, meu amigo. Beleza. Eu vou finalizar usando uma frase de Albert Einstein, então, já que você falou, né, da questão do medo, da questão né? Loucura mesmo é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Ponto final. É Josemar, sobre isso. obrigado. Vamos marcar a próxima. Gostei muito. É muito bacana a energia que você tem, essa parte da PNL que você executa junto com a filosofia.
Você traz uma calma, né, uma paz quando você fala, e isso é transformador na minha vida e na vida das pessoas que assistiram aí, pode ter certeza. Obrigado, meu Beleza? amigo. Tamo junto. E Tamo junto aguardem as sempre. próximas, hein, pessoal? Isso aí. Gente, boa noite. Até a próxima. Fui!